Ontem eu atendi 2 clientes que estão em situações de vida completamente opostas e o que fez a diferença na construção do patrimônio deles foi um planejamento financeiro. Meu nome é Roger Ferreira, sou planejador financeiro e se inscreva neste canal para seguir acompanhando os meus vídeos. Certo? Vamos falar então desses 2 casos. Né? O que é importante a gente conhecer? Ter um contexto, né? A gente vai falar de casos concretos e talvez você esteja passando por este caso também. E como que a gente resolveu, como que a gente saiu dessa situação e resolveu o problema de cada um deles. O primeiro caso, ele me procurou, é um jovem, então ele tem cerca de 23, 24 anos, e ele teve uma rápida ascensão na profissão dele. Então, o rapaz trabalha com marketing digital, exclusivo por um ramo, e ele teve um salto salarial muito significativo. A renda dele quase quadruplicou em poucos meses. Né? E ele me procurou justamente porque ele não sabia o que fazer com esse dinheiro que estava ganhando. Né? Ele vive com a mãe ainda, tem uma vida muito simples, mas confortável, um padrão de vida que ele gosta, que ele suporta, que não precisa de muito luxo. E então ele tinha poucos compromissos, né? tem poucos compromissos de responsabilidade. Ainda está fazendo faculdade, ajuda nas contas da casa, ajuda com o estudo da irmã também. E a diferença está na capacidade de poupança que esse rapaz tem. Imagine que ele consegue economizar e poupar por mês cerca de 50% do salário. Não, se a pessoa ganha 10 mil e consegue poupar 5 mil reais por mês. É um número muito, muito bom, onde tem outros casos, em outras situações de vida, se tivesse filhos, se tivesse esposa e outros compromissos, não conseguiria manter essa poupança, essa capacidade de poupança. Então, antes de a gente pensar no que vamos fazer com o dinheiro, a gente analisa realmente a situação daquela pessoa. Então, ele é jovem, tem uma renda boa, tem poucos compromissos, uma vida simples. Ele tem um grande risco de perder o contrato, ele trabalha com contratação de pessoa jurídica, então ele tem um risco de ter rompido o contrato, não ser renovado o contrato, e isso acendeu um alerta. Por quê? Porque já temos que prever a situação. No caso da perda dessa renda, como é que vai ser a recolocação desse jovem no mercado de trabalho? Ou quanto tempo será necessário para essa realocação? Então, dimensionar a reserva financeira é essencial neste caso. Todo caso mas nesse caso é essencial ter uma boa reserva financeira dimensionada aos custos mensais dele, né? As despesas fixas mensais. Então, no momento de perda de renda, não tem capacidade de poupança. E faz sentido, então, criarmos uma reserva financeira bem dimensionada a fim de suportar o tempo, suportar os imprevistos até essa recolocação e aquela renda possa ser retomada. Então, depois disso, só que a gente foi pensar em investimentos, foi pensar em elaborar um plano para atingir os objetivos concretos. Ter um plano até eu vou pegar a anotação aqui que eu li do Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi é um dos sócios da Super Rico, onde eu também trabalho. E ele diz assim, no livro O Poder da Vida Simples: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Essa frase é do Sêneca, né? Eu conheci ela dentro desse livro do Cerbasi, e depois ele complementa: quando temos uma noção de quanto custa o nosso sonho, em quanto tempo podemos realizá-lo e de que forma seremos capazes de alcançá-lo, passamos a ter uma ideia. Quando essa ideia se traduz em organização do orçamento, esforço de poupança, escolha do investimento e ações concretas para viabilizar o sonho, temos, enfim, um plano. Então, um plano financeiro nada mais é do que traduzir e organizar o orçamento financeiro pessoal, o orçamento daquela família, a fim de dimensionar uma capacidade de poupança, escolher os investimentos corretos para atingir objetivos pré-determinados. Que objetivos são esses?
No caso desse rapaz, independência financeira e uma viagem para o exterior que ele planeja fazer. Então, a gente vai olhar tanto para a viagem, escolher os melhores investimentos de curto prazo, quanto para a liberdade financeira, que a gente vai pensar então em ter rendas passivas. Só faz sentido isso se conseguirmos poupar e esforçarmos para alcançar esse plano. O que faz diferença na vida desse jovem é que, com uma alta capacidade de poupança, a gente tem duas opções. Ou a gente pode antecipar essa dependência financeira, se esforçar mais em aumentar esse patrimônio a fim de que tenha uma renda passiva num prazo menor. O objetivo dele inicial era de 20 anos, mas dimensionando melhor, analisando essa capacidade de poupança que ele tem, a gente conseguiu até antecipar um pouco, né, este prazo. Outra opção é, em vez de antecipar o prazo da liberdade financeira, conquistar outros sonhos no meio do caminho, porque a jornada é longa. A jornada é longa. É 20, 30 anos, 40 anos investindo, fazendo esforço. Só que ninguém consegue fazer esforço por tanto tempo sem ter recompensas menores no meio do caminho. Por exemplo, eu estou passando por um processo de emagrecimento também. E estava conversando com um nutricionista e a gente estava justamente debatendo isso. Por quanto tempo eu vou conseguir fazendo esforço sem receber nada em troca? Então, é muito difícil acontecer isso. Então, a gente planeja uma alimentação, ou no caso, no planejamento financeiro, pequenos sonhos realizados durante a jornada, para que o caminho fique mais leve também. O planejamento financeiro, ele não vai ser só a longo prazo. Ele faz sentido vivermos no longo prazo, vivermos na aposentadoria, mas também vivermos bem o presente. Sabermos que, ao tomar as melhores decisões de investimentos, de poupança, de compras hoje, é capaz sim de mudar o nosso futuro. Mas se queremos antecipar tudo, eu quero realizar tudo hoje, eu quero comprar uma casa hoje, eu quero trocar de carro hoje, eu quero a minha liberdade financeira hoje. Esse planejamento de longo prazo ele fica muito comprometido. Por quê? Para realizarmos todos os nossos sonhos hoje e não termos dinheiro para isso, vamos ter que correr atrás de financiamento, de empréstimo, de crédito. Então, quando a gente toma crédito, a gente está comprando tempo, comprando recursos que a gente vai deixar de utilizar no futuro. Então, já compromete a renda a fim de realizar um sonho hoje. E esse caso do jovem é o inverso. Ele está abrindo mão do hoje justamente para construir o futuro. E se torna muito mais fácil depois. Dentro de um outro livro, até me lembrei agora, acabei de ler um livro muito legal. Talvez eu falei em algum outro vídeo, A Transformação Total do Seu Dinheiro, de Dave Ramsey, que ele diz, tem uma frase que me marcou bastante. Deixa eu ver onde é que está, será que eu vou achar na minha anotação? Aqui. O lema da transformação total do seu dinheiro. Se você viver como um ninguém, mais tarde poderá viver como nenhum outro. O que ele quer dizer com isso? Se por um período curto de tempo a gente viver como ninguém, a gente enxugar gastos, a gente fazer sacrifício, depois desse tempo, desse esforço, ele vai ser recompensado e a gente vai poder viver como nenhum outro. Enquanto os outros estão pagando conta, pagando financiamento, quem realiza a transformação do seu dinheiro vai usufruir muito mais no futuro, abrindo um pouquinho da mão do hoje. Assim é com o nosso plano alimentar, assim é com o nosso plano financeiro, assim é com os planos de qualquer área da vida. Qualquer área da vida a gente vai ter que fazer um plano e abrir mão um pouco do hoje para ter uma vida melhor no futuro. Se tu quiser comer só doce, tomar cerveja, comer churrasco hoje, qual que é o malefício disso? É tu ter uma saúde degenerada no futuro. Então a transformação do total do seu dinheiro, a transformação da sua vida, ela começa em viver como ninguém hoje e para poder viver como nenhum outro no futuro. Beleza, então essa é a situação desse jovem. Um jovem que
tem uma renda boa, uma capacidade de poupança, uns objetivos bem claros, né? E esforço a fim de que seguir esse plano, a fim de manter esse plano atualizado, revisá-lo ele a ponto de que daqui a 15 a 20 anos eles possam ser concretos. Imagina se aposentar com 43, 42 anos, que será o caso dele, tenho certeza, neste caminho. O outro caso que eu atendi é bem oposto. É de um homem já mais adulto, tem cerca de 40 e poucos anos, 41 anos, e ele vive numa profunda instabilidade profissional e financeira. Então, se antes a gente tem um jovem que tem uma rápida ascensão profissional e uma boa capacidade de renda, essa outra pessoa, ela é adulta, ele trabalha com um corretor de imóveis, então ele tem uma renda variável, a renda variável durante o ano, durante os meses, e precisa fazer Uber para completar a renda da família. Então tem que fazer uma renda extra para cobrir as despesas mensais. Isso é uma situação bem delicada, onde se vive um estresse muito grande. Imagina tu acordar de manhã, todo dia, com a faca no pescoço. Se não vender uma casa que não é tão fácil de vender também, e não é toda hora que tu vende uma casa, tem que construir essa venda, ele vai ter que recorrer a Uber, passar 10, 8 horas dirigindo, no caso dele é moto Uber, né? Então dirigindo para fim de cobrir as despesas mensais. E nem mensais nesse caso, é fixas. Ele disse para mim assim, ó, se eu não faturar tantos reais hoje, eu não vou almoçar. Então eu preciso faturar. Então, qual dos dois faz mais sentido no planejamento financeiro? Para quem tem capacidade de poupança ou para quem não consegue mal pagar as contas do dia ou do mês na casa? O que você acha? Na verdade é para os dois. Embora mais novo, está numa situação de vida mais propensa a pensar no longo prazo, só que o planejamento financeiro se faz mais necessário ainda para aquele onde tem um orçamento limitado, onde tem uma renda limitada e tem que abrir mão de muito mais coisas, né? Fazer muito mais esforço para transformar o seu dinheiro. Então, o planejamento financeiro faz mais sentido ainda para quem tem pouco recurso, né? Administrar a abundância é muito fácil, né? Largar dinheiro na mão de qualquer um país, imagina, faturando um PIB gigantesco, e distribuir esse dinheiro é a coisa mais fácil. O difícil é fazer gestão no pouco. No pouco que é mais difícil e é mais necessário fazer uma gestão, um orçamento mais rigoroso e controlar ainda mais, porque faz mais diferença. No segundo caso, 5, 10 reais faz muito mais diferença. Então tem que ter um controle muito mais preciso, muito mais rigoroso e que depende muito mais de esforço para começar a reverter essa situação. Então, nesse segundo caso, onde necessita uma renda extra para cobrir as despesas, tem uma renda variável, num mês fatura bem, no outro mês não fatura nada, porque não vem de casa, daqui a 2, 3 meses tem uma renda muito grande. Então, o dimensionamento e o controle dos gastos ele tem que ser muito maior e mais de perto. Até um dos questionamentos que ele me disse era: pô, será que eu vendo a minha casa para mim poder pagar algumas dívidas e aplicar esse dinheiro a fim de ter uma renda passiva e viver melhor? Olha como não faz sentido isso. Por quê? Se já está difícil cumprir com as obrigações da casa, das despesas do mês, abrir mão ainda, botar o único bem, o seu sustento, a tua segurança de uma casa, de ter um lar, e transferir isso para ativos financeiros é um erro muito ruim, é um erro muito grande. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente está abrindo mão de segurança física, segurança emocional, que o dinheiro não é capaz de proporcionar. Não é só o dinheiro que vai proporcionar isso aí.
Dessa maneira, então, se faz mais sentido remodelar os seus gastos, ter um controle ainda maior. A gente conseguiu baixar algumas despesas mensais, reduzir um pouco, e eu falei para ele, olha, a gente vai ter que ficar na situação de restrição, que é horrível, é muito ruim passar por uma restrição. A gente vai passar por mais um período de restrição, a fim de que estabelecer uma reserva, um orçamento capaz de suportar suas despesas com essas oscilações de renda. Então, dentre os meses onde a gente vai ter um pico de renda, a gente não vai sair para aproveitar e fazer festa, ou aproveitar e fazer com lazer, entretenimento, seja o que for. Então, nesses picos de renda, a gente vai aproveitar esse pico para organizar e botar a casa em dia. Então, a gente vai dimensionar uma reserva financeira, onde a gente vai equalizar, então, essa renda ao longo do ano, e nos momentos que não tiver, que a renda for menor, de vez de fazer Uber, pode ser continuado a fazer isso, não tem problema. Só que a reserva financeira está ali para ser utilizada. Então, a gente vai utilizar para dar um suporte e começar a planejar no longo prazo novamente para alcançar os objetivos que ele propôs. E é muito mais difícil quando é mais velho. Nem para mim, que tenho 35 anos, é muito mais difícil emagrecer do que para quem tem 18 ou 20 anos, que o metabolismo é muito mais rápido, né? Mais acelerado. Dessa maneira, planejamento financeiro e organização financeira, controle orçamentário é muito mais preciso, é muito mais necessário no segundo caso. A restrição dele vai ser maior e ossos do ofício. Né? Me lembrei de uma frase, de uma fala de um grupo de teatro que eu participava, né? Uns anos atrás, falava bones of the office, né? Então, ossos do ofício, né? Como o velho Buffo falava. Faz sentido isso para ti? Em qual situação de vida você se encontra hoje? Você está numa situação de ter uma capacidade de vida, de poupança, ter uma capacidade de poupança para investir? Ou ainda tu está vivendo todo dia sufocado pelas contas, sufocado por dívidas, onde não consegue respirar e por muitas vezes tem que fazer uma renda extra, fazer um trabalho a mais, uma hora extra, para então conseguir cumprir com as obrigações da casa, das despesas da casa. Em ambos os casos, o planejamento financeiro é necessário. Se faz muito mais necessário para aquele que está numa situação mais delicada. Então, já fica o meu convite para ti. E como é que a gente sai dessa situação delicada? No mesmo livro, o Dave Ramsey, vou mostrar de novo, eu gostei muito desse livro. Ele não vende mais porque a capa é relativamente feia. E na Amazon é mais caro do outro site que eu comprei. Que ele diz os 7 passos de bebês para a transformação total do seu dinheiro. E o passo número 1, ele é um passo muito importante. E é o desafio que eu faço para você. Se você está numa situação de estresse financeiro, uma situação onde tem dívidas e qualquer imprevisto acaba saindo, recorrendo a crédito, ou tomando empréstimo, cartão de crédito, ou alguma conta já fica pendente, o primeiro passo do bebê é ter uma reserva financeira de R$1.000. R$1.000. A gente vai ter que fazer um esforço para conseguir esses R$1.000 o mais rápido possível. No caso do livro é $1.000, né? Então não dá para converter direto. Mas eu vou fazer o desafio para ti aqui. R$1.000. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ter que ser criativo. A criatividade aqui tá para solucionar os nossos problemas. Vamos vender algum ativo, alguma coisa que está entulhada no quarto da bagunça. Vamos fazer uma renda extra. Vou trabalhar, cortar uma grama. Vou trabalhar de garçom no final de semana. Vou fazer uma coisa para vender. Vou vender uma coisa na internet. Vou comprar, vou revender. Não sei o que vai ser feito, mas a gente tem uma missão de conseguir esses R$1.000 iniciais do primeiro passo do bebê. Eu vou gravar um outro vídeo falando dos demais passos, mas só para deixar claro aqui
que os 5 passos do bebê, onde é que tá? Eu gostei muito desse livro do Dave Ramsey. Ele é o único livro dele que tem traduzido para o português e eu já estou vendo os outros em inglês. Vou ter que ler os outros em inglês. Vamos lá, cadê a anotação? Obstáculos. Aqui, ó. Capítulo número 6. Economize $1.000 de forma rápida. Caminhe antes de sair correndo. Isso é muito importante. Primeiro passo do bebê. Economize $1.000 em dinheiro com um fundo de emergência inicial. Para que serve um fundo de emergência? Para cobrir emergência. Pô, para não precisar recorrer a uma nova dívida. Não fazer um parcelado de novo no cartão de crédito, seja o que for. Vai chover. Então, você precisa de um fundo para os dias chuvosos. A gente sabe que vai chover. A gente sabe que mais dia ou menos dia vai acontecer alguma coisa na nossa vida. É uma doença, é um pneu furado, é um acidente de carro. Vai acontecer. Vai acontecer, mais dia ou menos dia. Quando eu andava de moto, eu lembro que eu tinha uma frase que eu gosto muito. Aprendi, gosto muito dela ainda, né? Que existe apenas 2 tipos de motoqueiro ou motociclista. O que já caiu e o que vai cair. Então, se você não passou por nenhuma emergência até agora, então tá mais provável que ela esteja mais próximo. Tem um outro comentarista do rádio que fala, né? Quando o time tá muito tempo invicto, ele tá mais próximo da derrota. Então vai acontecer. Os dias chuvosos vêm e temos que ter um teto sobre a nossa cabeça. Temos que ter aonde nos abrigar quando ocorre uma emergência. Então, o primeiro desafio, antes de pensar em juntar 10 mil, 15 mil, 30 mil numa reserva de emergência, vamos juntar R$1.000. Então, R$1.000 é o seu objetivo depois de ver esse vídeo. Os R$1.000 pode ser fácil para você, pode ser difícil, mas são extremamente importantes. Juntou os R$1.000, o que nós vamos fazer? O segundo passo do bebê. Mas isso fica para o próximo vídeo e a gente vai abordar então os 7 passos do bebê para a transformação total do seu dinheiro. Antes de sair, deixa o like nesse vídeo e compartilhe e comente comigo o que você achou ou qual a situação que você se encontra. Você está numa situação de poupança ou numa situação de endividamento. Para você, os 2 casos são extremamente necessários e benéficos, um planejamento financeiro bem equilibrado, bem feito. Se você quer fazer o seu, acompanhe este canal e se quiser que eu faça o seu planejamento, me manda uma mensagem no WhatsApp na descrição deste vídeo. Beleza? Até o próximo e fiquem com Deus.